Senhores telespectadores, estou na cidade de Loulé. Estou diante de um monumento, um grande monumento. Aquela coluna tem 17 metros de alto, que é um monumento consagrado à memória de um ilustre filho desta terra, o engenheiro Duarte Pacheco. É do engenheiro Duarte Pacheco que lhes vou falar, porque é das figuras portuguesas mais ilustres da primeira metade do século XX. Atrás da coluna está esculpida na pedra, em alto relevo, uma frase. A frase é feliz, porque realmente é o resumo da vida deste homem. Uma vida velozmente vivida, inteiramente consagrada ao progresso pátrio. Eu acho que nunca ninguém viveu tão depressa. Este moço nasceu aqui em Loulé, ele era da classe média, enfim, até tinha um tio que tinha sido par do reino, um homem muito importante. O pai dele era funcionário de finanças, mas tinha uma família numerosa. O pai dele tinha 11 filhos e ele não era dos mais velhos. O pai morreu quando a filha era deixava a crescer, a mãe também morreu quando ela era pequenina, a mãe morreu quando ele tinha 6 anos. Portanto, ele, de certo modo, encontrou-se sozinho na vida. Estudou, fez o liceu em Faro, sempre um muito bom aluno, e a seguir matricula-se em Lisboa no técnico. Bom, ele matricula-se em 17, estamos na guerra, e conclui o curso de engenheiro eletrotécnico um mínimo de tempo depois, em 1923. Hoje as pessoas pensam no Instituto Superior Técnico, uma escola moderna, modelo, ali no centro de Lisboa. Quando ele se matriculou não era nada disso. Eram assim uns barracões atarracados, sórdidos e pardos, ali na zona de Conde Barão, uma coisa do século XIX, uma coisa miserável, miserável. É aí que ele faz o seu curso e impressiona logo os professores. É um aluno extremamente inteligente, enérgico e é o melhor aluno do técnico. Ele conclui o curso com a média de 19 valores. Também ninguém tinha tido 19 valores até essa altura. Era lá professor de matemática o grande Mira Fernandes. E o Mira Fernandes fê-lo logo seu assistente. Portanto, agora vou-lhes dizer a carreira deste rapaz, porque isto de facto eu não conheço outra carreira assim. Ele forma-se em 23. É assistente do Mira Fernandes em 24. É professor interino do Instituto Superior Técnico em 25. É professor ordinário em 26. É diretor do técnico em 27. E é ministro da Educação em 28. Reparem, em cada ano um degrau. E chega a ministro em 1928. Com que idade? Bom, isso aqui é complicado, porque nunca se esclareceu muito bem, se ele nasceu em 1900 ou se ele nasceu um ano antes, em 1899. Vem ali no monumento, a data que está cravada em letras de bronze é 1899. Bom, mas depois erros de escrivões, certidões, enfim, começaram a escrever em 1900. E o próprio Duarte Pacheco confidenciou a um amigo que o escreveu, o Dr. Caetano Beirão, o seguinte: 1899, isto tanto faz. Olhem, como toda a gente diz que eu sou novo demais, para os empregos que ocupo, eu deixo passar esse anito que sempre me faz um ano mais velho. Isto quer dizer que quando ele foi nomeado Ministro da Educação, tinha 28 anos. Não esteve muito tempo, mas é exatamente durante o tempo que esteve que se dá um episódio que depois vem a ter grandes repercussões na vida nacional. Ele nessa altura não fazia ideia disso. Mas o episódio é o seguinte: há sempre este diabo deste problema das finanças. As receitas nunca chegam para pagar o que é preciso. Bom, e a coisa era aflitiva, porque havia meses em que não era possível pagar o vencimento aos funcionários. Bom, é um déficit enorme. Os juros do déficit levavam quase tudo o que a gente tinha.
e não havia quem conseguisse dar volta àquilo. O Ministro das Finanças era um general importante, um general de sinal de cortes, mas a essa altura ele não se entendia com aquilo. E era preciso, à pressa, arranjar um homem enérgico e um homem que fosse capaz de pegar naquele novelo de vibras que eram as contas públicas e pôr aquilo no sítio. E é o engenheiro Duarte Pacheco quem diz: há em Coimbra um rapaz que é capaz de fazer isso, que é o doutor António de Oliveira Salazar. Mas ele parece que não quer vir para o governo, está lá, ele gosta lá muito de ensinar, ele não gosta cá destas coisas das políticas. Não, eu vou lá e trago. Mete-se no comboio, vai a Coimbra e consegue convencê-lo. Bom, e é o Duarte Pacheco quem traz esse professor, também jovem, professor de finanças em Coimbra, para resolver aquele imbróglio do diabo do orçamento que nunca estava certo. Devo dizer que isso está da base de uma grande gratidão e agradecimento que o Dr. Salazar teve sempre pelo engenheiro Duarte Pacheco, e mutuamente. Eles deram-se sempre muito bem. Ele sai da educação, mas logo que o Dr. Salazar, agora já como chefe de governo, organiza o seu primeiro ministério, ele é nomeado chefe do governo em 1932, e para ministro das Obras Públicas vai buscar aquele jovem engenheiro que o tinha ido buscar a Coimbra a ele, e é ministro das Obras Públicas durante 4 anos, 32 a 36. Durante esses 4 anos ele revela-se um homem de facto extraordinário. Eu ainda ouvi pessoas que trabalharam com ele a dizer que era difícil trabalhar com ele. Primeiro, ele trabalhava em muitos projetos ao mesmo tempo e trabalhava em pé, com cálculos, com uma equipe de colaboradores, e trabalhava horas e horas. Ele só dormia 4 horas por dia e também não perdia tempo a comer. Ele dizia que tinha uma úlcera e de hora a hora bebia um copo de leite e um bolo de arroz. E portanto não ia almoçar, não ia jantar, ele não ia ao cinema, ele não se divertia, ele estava sempre a trabalhar. Bom, esquecia-se de que aqueles rapazes que trabalhavam com ele eram engenheiros, eram arquitetos, porque ele sabia rodear-se do mais competente que havia em Portugal. Esses rapazes, coitados, esses tinham um estômago. Há um que escreveu as memórias e que disse que a certa altura eram 11h30 da noite e disse: o Sr. Ministro, rapaz, são 11h30, ainda não jantamos. E ele disse: diabo, esqueci-me, vá você jantar que eu tenho que ir trabalhar para a Câmara, porque ele acumulava o lugar de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa com o lugar de Ministro das Obras Públicas e Comunicações. Bom, o seu colaborador lá foi jantar à meia-noite e ele voltou a trabalhar para a Câmara, porque ele vivia sempre a trabalhar. O resultado dessa obra foi, de facto, extremamente notável. Ele ocupou a pasta das Obras Públicas desde 1932 a 36, portanto durante 4 anos. Em 36 há uma remodelação ministerial e ele é dispensado, e há 2 anos, de 36 a 38, em que ele não é ministro. É nessa altura que dá as suas aulas no Instituto Superior Técnico. Estou a pensar no meu amigo Fernando Costa, que foi aluno muito distinto do Duarte Pacheco e que recorda o encanto que eram aquelas aulas. Duarte Pacheco vestia-se primorosamente, fumava os cigarros egípcios. Cigarro egípcio era um cigarro que tinha a ponta de cima, um bocal vermelho. Chegava às aulas com muita simpatia, os alunos adoravam-no. E então fazia uma coisa que ficou célebre: tirava do bolso do colete o bilhete do elétrico. Isto é uma altura em que havia poucos automóveis em Lisboa, portanto ia-se para a escola de elétrico e desenrolava o bilhete e mostrava que ia ali escrito o plano da lição. Dirigia-se ao quadro e depois, com uma clareza, toda a gente entendia o que ele dizia. E era professor de matemáticas. Matemáticas, àquele nível, já são coisas muito complicadas. Pois bem, ele expunha o cálculo, toda a gente admirava, e diz este meu amigo que, por vezes,
viam-no dar um passo atrás, olhar para o quadro, e ele próprio dizia: que beleza, que beleza. Podem crer que só um grande professor é que tem esse sentimento perante a sua própria aula de dizer: que beleza, que beleza. Esteve 2 anos a dar aulas e depois o Dr. Salazar voltou a chamá-lo ao governo. E então foi ministro desde 38 a 43. 5 anos. 5 anos com os 4 que tinha estado. Isto significa que ele esteve à frente das obras públicas em Portugal durante 9 anos. Praticamente de 32 a 43, data em que morreu, com os 2 intervalos em que ele saiu do governo. Eu sei que há muita gente que pergunta: e porquê é que ele, se ele era tão bom, porquê é que ele saiu do governo? Bom, são as coisas da política. Eu julgo que a ideia era esta. O Duarte Pacheco não era político. O Duarte Pacheco era republicano, era um homem com um grande sentido da realidade e era um homem que não acreditava em certos ideais que, por volta de 32, animavam o regime, o chamado Estado Novo. Nessa altura vivia-se na ilusão corporativa. O que é a ilusão corporativa? Bom, como sabem, em 32, estamos na primeira metade do século passado, ainda há um conflito muito forte entre as forças do trabalho e as forças do capital. O capital diz: bom, nós é que damos os instrumentos da empresa, nós é que arriscamos tudo, nós é que organizamos. Mas os trabalhadores diziam: pois é, mas quem trabalha somos nós. E estas 2 forças eram inimigas. Eram inimigas e havia um atrito e havia... O corporativismo tentava fundir as 2 forças numa unidade só, que era a corporação. Dizendo: bom, isto, tanto o empresário como o capitalista, como o trabalhador, todos fazem parte da mesma organização produtiva, que é uma corporação. E, portanto, julgava-se que era possível haver uma via que não nos fizesse cair nem num socialismo em que, enfim, a liberdade fica muito diminuída, nem num capitalismo em que o que fica sacrificado são os valores morais, porque no capitalismo, no fundo, o que se pensa é no que se perde e no que se ganha. Uma terceira via, um outro caminho, e acreditava-se nisso. O engenheiro Duarte Pacheco, com o seu sentido realista, dizia: tudo isso são lérias, são palavras vãs. No mundo há 2 forças, socialismo e capitalismo. Uma delas vai ganhar. E não há terceira via, não há. Claro que os homens do corporativismo, como o Dr. Titónio Pereira, como o engenheiro Sebastião Ramírez, achavam muito mal que estivesse num governo que se dizia estar a fazer a revolução corporativa um homem que não acreditava em nada disso. E foi por isso que ele foi afastado. Ele evitava muito falar. Eu estou-lhes a falar, portanto, de um grande ministro, que é ministro 9 anos e que eu saiba, ele nunca fez um discurso. Ele nunca publicou um livro. Não. Ele em política não se metia. E não se metia porque exatamente não queria alinhar naquela esperança em que ele não acreditava no tal sistema corporativo. Não, ele sabia era trabalhar. O importante não é a teoria que se tem, o importante é o caminho que se abre, é a estrada que se constrói, é o porto que passa a enriquecer o país, é o aeroporto, é o tribunal, é a escola, e é isso, é o grande construtor que vai tentar edificar um novo Portugal. Durante esses 9 anos, ele fez imensas coisas. A primeira que eu considerava prioritária, e eu acho que ele tinha toda a razão, toda, é fazer um grande instituto superior técnico para criar os quadros, para criar os engenheiros. Para fazer uma obra é preciso haver obreiros. E em Portugal faltavam engenheiros competentes, capazes. Claro, havia
já os velhos homens do tempo do Fontes, mas os tempos tinham mudado. Era preciso uma nova geração de engenheiros. E realmente, para isso, faz-se o Instituto Superior Técnico e são os rapazes do técnico que vêm a fazer essa grande obra de reconstrução material do país que começou nessa altura. Mas depois há muitas, olhem, foi ele quem criou os primeiros estádios, aquele lindo Estádio Nacional, é uma obra dele, os primeiros aeroportos, o aeroporto de Lisboa, ainda está hoje a servir, é obra dele, o grande Hospital de Santa Maria, o abastecimento de água de Lisboa, que antigamente só tinha água do Alviela, é obra dele, os bairros sociais, eu vivo num, pagava-se uma renda insignificante, que não era renda, era prestação aquisitiva, e ao fim de 20 anos a casa era inscrita em nome do morador, de maneira que quando uma pessoa chegava a velho já não pagava a renda da casa. Isso é obra dele. A restauração dos monumentos, desde o Castelo de São Jorge, tudo isso por aí fora. Olha aqui, este castelo aqui de Loulé, foi ele quem pôs tudo aquilo em pé. A emissora nacional, ele o criador da emissora nacional. Aquele grande parque onde hoje passa da Serra de Monsanto, eu ainda me lembro, era pequenito, era escoteiro, ia para lá fazer acampamentos, aquilo era um deserto, eram penedias escalvadas, e quando o engenheiro Duarte Pacheco mandou para lá equipas, muitas, de trabalhadores, à picareta, a meter os pinheiros, as pessoas diziam, este homem está maluco, então isto não dá uma erva como aquele quer que dê uma floresta. Pois a floresta lá está, e é uma das coisas que enriquecem Lisboa, é um pulmão de Lisboa. Tudo isso se deve ao engenheiro Duarte Pacheco. É de facto um homem que tem uma preocupação, é recuperar o tempo perdido. São também obra dele a Casa da Moeda, que antigamente estava num pardieiro, o Instituto de Estatística, olhem, o grande Museu Nacional de Arte Antiga, porque daquele palácio setecentista ele fez aquele magnífico loco que lá está hoje, a exposição do mundo português, que é a exposição do duplo centenário, que é uma exposição que ainda hoje é recordada por toda a gente que lá foi, uma exposição brilhantíssima, e sobretudo uma coisa que é os planos regionais. Ele conseguiu impor uma lei que dizia que não se podem fazer grandes obras públicas sem ser dentro do conjunto de um plano de urbanização regional. Essa ideia dos planos globais chegou até hoje e deve-se ao engenheiro Duarte Pacheco. É claro, acontece que é uma ideia que ele teve há mais de 60 anos, faz agora 60 anos que ele morreu, e que hoje já fica um bocado acanhada nas mangas, porque hoje o que é preciso não são planozinhos à escala municipal, a gente precisava de um grande plano nacional, ou pelo menos grandes planos regionais, e continuamos com planos pequeninos que colidem às vezes uns com os outros e que nos impedem, sobretudo, de um grande esforço coletivo. A palavra que ele dizia mais vezes quando estava a trabalhar era esta palavra: adiante, adiante. E depois vinham lá o senhor Presidente da Câmara disto, daquilo, dizia o senhor Presidente, adiante, adiante, adiante. Ele já sabia, adiante, adiante. Bom, e vinha o arquiteto e dizia, mas senhor arquiteto, adiante, adiante. Depois lá vinha o aumento das contas, adiante, adiante. E também sei, porque eu nessa altura era garoto, mas eu vivia numa casa que ficava mesmo junto do local onde vivia o motorista dele. O motorista que o acompanhava no dia em que ele morreu. Ele tinha ido a Vila Viçosa. Ia lá todas as semanas, ele ia a toda a parte. Andava rapidamente por esse país, num grande carro preto, veloz, e ele andava sempre acompanhado por alguns colaboradores, e tinha ido a Vila Viçosa ver aquela praça diante do palácio, a estátua equestre de Dom João IV, como é que aquilo ficava, mas ele tinha um conselho de ministros. O conselho de ministros, creio que era às 5 horas. Bom, e ele tinha lá ido, depois do almoço, e vinha a dizer ao motorista, mais depressa, mais depressa. Eu sei porque é que ele tinha pressa. Na véspera, tinham reunido numa cidade neutra os 3 grandes chefes da guerra. O Churchill,
o Stalin e o Roosevelt. E os três grandes cabeças da guerra tinham decidido aí o que seria, nessa altura já se desenhava claramente o triunfo aliado. E, portanto, eles foram decidir o futuro da Europa depois da guerra. Portanto, o governo português estava realmente ansioso por conhecer o que é que se tinha resolvido. Tínhamos sempre agentes, enfim, que comunicavam informações. Essas coisas sabem-se sempre. E o Duarte Pacheco ia rapidamente, ia voando para Lisboa, a dizer ao motorista, mais depressa, mais depressa. Bom, e o motorista carregou no pedal e aquilo foi dos 100 para os 120, 120 para os 140, 140, e o homem já não teve mão daquilo. Essa altura, numa lomba da estrada, a estrada ali não faz grandes curvas, não é verdade que haja uma curva apertada, não é. Mas o carro, isto era novembro, a estrada estava úmida e ele não aguentou o carro na estrada, o carro sai e vai bater violentamente num sobreiro e na força da pancada o engenheiro Amorim, que ao lado dele, morreu logo. Ele aguentou-se, mas o ferro do banco da frente cortou-lhe um pé. O motorista pediu ajuda, mas tudo isto demora tempo, até que venha a ambulância. Passaram horas, levaram-no para o hospital de Setúbal, mas ele morreu nessa noite no hospital de Setúbal. Creio que mais da hemorragia do que do embate, mas morreu. Morreu a dizer mais depressa, mais depressa. O homem que passou a vida a dizer adiante, adiante. Era um homem que tinha a consciência da urgência que há em recuperar este atraso que nos separa da Europa civilizada. Portugal equipou-se completamente. É claro que o progresso não parou com ele depois disso, fez-se muita coisa, pois com certeza, claro, fez muita coisa. O pior é que se alterou aquele ritmo de pressa, de rapidez. As coisas agora demoram muito tempo. No tempo do Duarte Pacheco isso não era assim. Mais depressa, mais depressa. E é no tempo dele que nós realmente conseguimos recuperar uma grande parte do atraso que nos separava. Isso justifica, quando morreu, houve um grande sentimento de luto nacional. E todo o país lhe quer prestar homenagem. Todas as câmaras estavam devedoras, todas se cotizam, resolvem fazer um grande monumento aonde, bom, Lolé ganhou, porque foi aqui que ele nasceu, e era uma terra que ele amava. Ele não vinha cá muito, porque ele não tinha tempo para essas coisas. Então, olhem, quando uma sobrinha lhe perguntou, ó tio, porquê é que não casou? Ele respondeu, ó menina, para casar é preciso tempo. Esse homem não teve tempo para viver para ele. Viveu inteiramente para o país. Fizeram este monumento. São placas que representam os mais importantes trabalhos dele. Encomendou-se cada um a um escultor. Estão ali trabalhos dos mais ilustres escultores portugueses da época. O projeto global é do arquiteto Cristino da Silva e as placas são da autoria de Leopoldo de Almeida, de Barata Feio, Henrique Moreira, Álvaro de Bré, Martins Correia, Raul Xavier, Anjos Teixeira, António Duarte, Euclides Vaz, João Fragoso. São 10. Nenhum deles quis receber R$1 pelo trabalho que fez. Todo o país se considerava agradecido e devedor a esse homem que nos remia da nossa dívida de atraso. O monumento foi inaugurado 10 anos depois da morte dele, exatamente no dia em que fazia 10 anos. Veio aqui todo o país, desde o chefe do governo, e aqui, enfim, prestou-se uma das grandes homenagens que se têm prestado a algum português. Ainda hoje acho que toda a gente está agradecida ao engenheiro Duarte Pacheco. Era um homem que percebia que o caminho não é para a esquerda nem é para a direita. O caminho, num país assim atrasado como nós, tem que ser sempre e rapidamente para a frente.